Boa noite. Quero dizer a todos boas-vindas nessa cerimônia matrimonial, nessa noite. E Deus abençoe a cada um nessa noite. Quero também, de antemão, agradecer a banda, os organizadores dessa festa e o que vai continuar organizando. Quero convidar a entrada do nosso pastor Gilmar Melo e Luciene Ferreira de Melo. Neste momento vamos ter a entrada da Bíblia, a Palavra de Deus, pelo garoto Nicolas Cardoso. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Nós estamos reunidos aqui diante de Deus e vocês testemunhas para a cerimônia matrimonial de Rosilda e Astor Gil. Só quero ler um texto aqui rapidinho e vou orar. Diz assim: e eu passo a mostrar a vós ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana,
não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Deus abençoe a todos. Vamos, nesse momento, convidar a entrada do noivo Astrogildo de Souza e sua sogra Ubelina Lopes de Lima. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu Pai. Temos também agora a entrada dos padrinhos, Danilo Gregório e Rose Gregório, e também Nério Júnior e Maria Angélica. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Com seu amor vivi. Eu quase morri de saudade quando não levantei e me virei pra ver o bem que o Pai me fez. Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém por quem meu coração parou e bateu outra vez. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vivi. O jeito que eu te amo me prova como ele me ama. Cordão que não se arrebenta, é forte a nossa aliança. Tô pura como uma criança, o Pai me fez te ver. A forma como ele te enxerga, sorrindo enquanto te carrega, o zelo com que ele te cerca, enquanto você descansa. Gravou em mim essa lembrança pra eu saber como fazer. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Quero convidar os convidados para se colocar em pé, para nós receber a noiva. A noiva Rosilda Lopes vai entrar junto com seu filho Douglas. Desde o princípio, quando com
você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava. Foi quando o seu olhar no meu se encontrou, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei, soube que me amava, e entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Estou aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, rendemos graças a Ti por esse momento que o Senhor faz acontecer. Obrigado por todas as vidas aqui presentes. Senhor, em especial, invocamos bênçãos do Senhor sobre a vida do irmão Astrogil, da irmã Rosilda. Que o Senhor continue com eles na caminhada até o final. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Eu trouxe uma palavra aqui, não somente para os noivos, Rosilda e Astrogildo, mas para todos nós, os que já estão casados, aqueles que pensam em se casar. Eu gostaria de falar um pouco sobre família, um projeto de Deus. Nas primeiras páginas da Bíblia nós encontramos a narrativa da criação de todas as coisas. No sexto dia, depois que o Senhor havia criado os céus, a terra e tudo quanto nele existe, o Senhor cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus cria primeiro o homem, Adão. Porém, depois de colocá-lo no jardim, o próprio Senhor declara: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Então, o Senhor cria a mulher, Eva. Encontramos nas primeiras páginas da Bíblia um homem e uma mulher criados pelo Senhor, unidos pelo próprio Deus e destinado a formar a primeira família da história da humanidade. Família não é invenção humana, família é um projeto de Deus. O Senhor criou o homem e a mulher para viverem em comunhão.
quando o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só, Ele revela que o ser humano não deve viver isoladamente. Deus cria o homem e depois cria a mulher para que juntos cumpram o propósito que Ele estabeleceu. O Senhor diz que antes mesmo de criar Eva, Ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando o Senhor chama a mulher de auxiliadora, não significa que ela é uma assistente inferior, de forma alguma, ou uma serva ou alguém de importância secundária. No Antigo Testamento, essa palavra auxiliadora, ela é usada somente ao Senhor com relação ao tratamento dele com o seu povo e da mulher para com o homem. Portanto, ser auxiliadora não coloca a mulher em uma posição de inferioridade. Pelo contrário, revela a importância de sua missão dentro do propósito de Deus. Assim como Deus é o auxílio e socorro do seu povo, a mulher foi criada para ser auxílio e socorro do seu marido. Homem e mulher possuem a mesma dignidade diante do Senhor, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor instituiu o casamento. Na sequência da narrativa, encontramos o Senhor estabelecendo a união matrimonial. Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse verso nos apresenta 3 verbos que merecem um destaque: deixar, unir, tornar. Quando o Senhor fala para o homem deixar a casa dos seus pais, a mulher também, não significa que ambos estão desonrando ao Senhor, desonrando os seus pais ou abandonando eles, de forma alguma. O Senhor abençoa tanto o homem quanto a mulher quando eles saem da casa dos seus pais para estabelecer um novo lar, constituir uma nova família. O que o Senhor não aprova é o caminho inverso. Essa saída tem a bênção dele. O verbo unir, a palavra unir significa literalmente grudar, colar, permanecer unido. O casamento bíblico não é simplesmente uma experiência de convivência, é uma aliança. Hoje vocês estão fazendo uma aliança, vão fazer uns votos um ao outro, diante de Deus e diante dessas testemunhas aqui, que permanecerão juntos o restante de suas vidas. E finalmente tornar-se uma só carne. O propósito do Senhor não é apenas colocar o homem e uma mulher lado a lado, mas fazê-los caminhar juntos, compartilhando a vida, a mesma fé, a mesma esperança, desfrutar da mesma graça, celebrarem juntos a alegria, viverem os seus sonhos juntos, desafios e adversidades juntos também. O casal agora não são simplesmente 2 pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. São 2 vidas aprendendo a caminhar como uma só. O Senhor abençoou o primeiro casal e lhe deu uma missão. Depois de criar o homem e a mulher, o Senhor disse para eles lá em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O propósito do Senhor era que por meio desse casal, Adão e Eva, toda a terra fosse povoada por pessoas tementes a Deus, pessoas moralmente e espiritualmente perfeitas.
Aqui nós encontramos em Gênesis 1:28 a primeira grande comissão. O Senhor entrega essa comissão para Adão e Eva, para eles serem fecundos, para eles se multiplicar e povoar essa terra. Somente um homem e uma mulher é que tem condições de atender a essa grande comissão. A perpetuação da espécie depende da união de um homem e de uma mulher. Então, meus amados, o propósito do Senhor era por meio desse casal. Tudo era perfeito, a família era perfeita. E o projeto de Deus é que toda essa terra fosse habitada por famílias perfeitas. O lar deveria ser o lugar onde uma nova geração seria formada e ensinada a conhecer o Criador e a viver de acordo com a sua vontade. O Senhor preparou um lar para o primeiro casal. No capítulo 2 de Gênesis, eu fiz questão de colocar na primeira página, na segunda página, o Senhor está tratando da família, o Senhor está celebrando o casamento desse casal, para mostrar a importância que o Senhor dá à família. E nós vamos perceber aqui o quanto o Senhor se importa com família. O Senhor uniu esse casal e preparou um lar para eles. Gênesis 2:8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Nesse jardim havia toda sorte de árvores agradáveis e frutíferas. O Senhor não apenas criou o casal, Ele preparou um lar para eles, que a Bíblia chama de paraíso. Olha a importância que o Senhor dá para o lar, para a família. O Senhor, Ele faz um paraíso, jardim, que Ele chama jardim de Éden. Éden significa prazer, delícia. E Ele então coloca o primeiro casal no jardim de prazer, jardim de delícia, e nesse local eles tinham uma perfeita comunhão com o Senhor. Era um cenário de beleza e perfeição sem igual. Imagine um paraíso, um jardim criado por Deus para um casal. Percebemos aí o alto valor que o Senhor dá à família. Mas nós temos um problema. O pecado feriu a família, mas o Senhor não desistiu do seu projeto. Nós conhecemos a história. O pecado entrou na nossa história de vida. Os nossos pais lá no Éden caíram em tentação e eles foram expulsos do jardim em decorrência do pecado praticado. Esse local era um ambiente de perfeita comunhão, mas foi profundamente afetado pelo pecado. O pecado trouxe vergonha, culpa, acusação, conflito, sofrimento e morte. E desde então, nenhuma família é perfeita. Existiu uma família perfeita. O lar que deveria ser um lugar de paz e harmonia se transformou num lugar de conflitos. O lugar que deveria produzir amor e carinho agora pode ser marcado pela hostilidade. O ambiente que deveria transmitir paz agora pode ser dominado pela discórdia. Mas existe uma verdade gloriosa.
Deus não desistiu do seu projeto. O Senhor não desistiu da família. O Senhor não desistiu do seu plano de povoar essa terra com pessoas que têm o temor dele acima de tudo. Na terceira página da Bíblia nós encontramos a promessa do Senhor de enviar o Filho dele. E essa promessa se cumpriu. O Senhor Jesus veio a esse mundo para restaurar todas as coisas. No tempo determinado, Jesus veio, o Filho de Deus, para morrer na cruz pelos pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor está formando nele, em Cristo, uma nova criação. O projeto de Deus continua. Agora em Cristo, o Senhor está formando uma nova criação. Há 2000 anos, as pessoas estão sendo convidadas a desistir dos seus caminhos tortuosos, a entregarem suas vidas ao Senhor, a fazer parte dessa nova humanidade que um dia habitará, não nessa terra corrompida pelo pecado. Essa terra como nós conhecemos, a Bíblia diz, um dia ela deixará de existir. No dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai destruir essa terra, todo o universo. E Ele vai fazer uma nova terra, um novo céu, para as famílias, para as pessoas que entenderam que Jesus Cristo, o homem da cruz, é o caminho, a verdade e a vida. O pecado feriu a família, é bem verdade, mas a graça de Deus continua sendo poderosa para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Talvez alguns lares estejam muito distantes daquele primeiro paraíso descrito em Gênesis. Talvez aquilo que deveria ser um lugar de descanso tenha se tornado um lugar de conflitos. Talvez existem feridas, mágoas, distanciamentos e situações difíceis de resolver. Mas nem tudo está perdido. Em Cristo existe esperança para a família. Há esperança para a sua família. Jesus, Ele é a esperança da família. Não há situação, por mais difícil que ela pareça ser, que Jesus não dê jeito. É somente dar uma oportunidade para Ele. Quando Cristo é o centro, o marido aprende a amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa aprende a exercer sua vocação com sabedoria e graça. Os pais aprendem a criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E os filhos aprendem a honrar os seus pais. Isto quando Jesus Cristo está no centro da família. Quando Ele é convidado. Creio que todos conhecem aqui o primeiro milagre que Jesus realizou numa festa de casamento em Caná da Galileia. Faltou o vinho. Naquela cultura seria uma vergonha extrema. Mas eles haviam convidado Jesus. E eles levaram o problema para Jesus. E quando Ele é convidado a resolver algo, é muito simples. Não tinha vinho, tinha água. Para Jesus não tem problema. Ele transformou água em vinho e um vinho superior. Vinho do Porto? Melhor. Mas eles levaram o problema. Conselho para o casal e todos que estão aqui:
Dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, num dado momento haverá algum tropeço. Convide Jesus. Dê uma oportunidade para Jesus resolver. Ele resolve. O que Ele quer é que nós nos humilhemos, deixar o nosso orgulho de lado e reconhecer que nós não conseguimos, mas Ele consegue. Em Cristo há esperança. Em Cristo há esperança, sim. Como nós já dissemos, família não é uma invenção humana. Família é um projeto de Deus. Por mais que hoje o inimigo está tentando destruir a família tradicional, ele nunca vai conseguir. Porque desde as primeiras páginas da Bíblia, o Senhor está empenhado em manter o projeto dele. O Filho dele veio para isso. O pecado estragou tudo, é bem verdade. Tornou as coisas bem mais difíceis na sua e na minha casa. Não há família perfeita. Tem a sua família e a minha família. Mas a boa notícia é: o Senhor continua trabalhando nesse projeto chamado família. Amados, que os nossos lares sejam lugares onde o Senhor seja honrado, Cristo seja o centro, o amor seja cultivado, a graça seja praticada, o perdão, e as próximas gerações aprendem a conhecer, a amar e a servir ao Senhor. Família é projeto de Deus. E aquilo que Deus projetou pela sua graça, Ele também é poderoso para sustentar e restaurar. Neste momento nós vamos ter a entrada das alianças pela criança Beatriz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Quero me dirigir ao noivo. Astrogildo, você promete diante de Deus e destas testemunhas aqui presentes, assim como prometeste perante as autoridades civis, que toma a esta mulher, Rosilda, por sua legítima esposa, para viveres com ela, segundo foi ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio. Sim. Prometes amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade, como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ambos viverem? Sim. Dirigir a noiva agora. Rosilda, estás disposta a prometer diante de Deus e destas testemunhas aqui presentes, assim como prometeste perante as autoridades civis, que toma a este homem, Astrogildo,
por seu legítimo esposo, para viveres com ele, segundo foi ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio? Sim. Prometes amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo a cuidar dele tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seu sofrimento, e te conservares exclusivamente para ele enquanto ambos viverem? Sim. Irmão Astrogildo, que penhor entrega a essa mulher como testemunha de suas promessas? Com esta aliança, me desposo com você, unido a você, o meu coração e minha vida. Irmã Rosilda, que penhor entregas a este homem como testemunho de suas promessas? Com esta aliança, me desposo com você, unida a você, no meu coração e na minha vida. Quero convidar a todos a ficarem em pé, aqueles que puderem. Coloca a mão em cima da mão dela. Isso. Em nome do Senhor Jesus e diante de vocês, são testemunhas, vocês ouviram os votos que eles fizeram um ao outro. Eu vos declaro marido e mulher. Ao que Deus ajuntou, nenhum homem o separa. Pode beijar a noiva. Nós vamos orar ao Senhor e impetrar a bênção agora. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essas vidas que o Senhor está unindo mediante os sagrados laços do matrimônio. A palavra do Senhor nos faz entender que família é um projeto do Senhor. Nas primeiras páginas, a narrativa bíblica verdadeira do Senhor criando um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, e o Senhor os une e os abençoa. Pai, eu quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a vida do Astrogildo e da Rosilda, que enquanto eles pisarem essa terra, o Senhor esteja sustentando ele e dando força a eles para honrarem esses votos que eles fizeram na casa do Senhor, diante do Senhor e de tantas testemunhas. Que o Senhor os ajude a honrar esses votos. Nós agora os abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, que a graça bendita de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus, estejam presentes sobre vocês todos os dias de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Neste momento os noivos estarão saindo, depois os padrinhos podem estar acompanhando e vão estar direcionando aqui do lado. E todos os convidados poderão estar aqui do lado para nós festejarmos. Vamos estar ouvindo na sequência pela banda mais uma música.